Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês, pessoal. Espera aí. Aqui. Bom, agora, oficialmente, né? Olá, amigos e amigas do Unisal Lorena. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui de Direito Penal. E, continuando a nossa série de vídeos da Mega Revisão, né? Hoje, nossa segunda live da Mega Revisão de Direito Penal. Hoje nós vamos falar de quê, pessoal? Nós vamos falar de crime doloso, crime culposo, iter criminis, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Por crime doloso e crime culposo. Está previsto lá no artigo 18 do Código Penal. Certo, pessoal? Temos o crime doloso se subdividindo em dolo direto e dolo eventual, e o crime culposo, né? Temos a culpa inconsciente, mas aqui destaquei aqui a culpa consciente, porque a principal diferença que é interessante ser estabelecida realmente em relação ao dolo eventual e a culpa consciente. Então, vamos lá. Crime doloso e crime culposo. O dolo direto, pessoal. Do que se trata o dolo direto? O dolo direto é quando o agente ele quis, de fato, ele teve a intenção de provocar aquele resultado, tendo dolo, querendo aquele resultado. Já no dolo eventual, não. No dolo eventual, o agente assume o risco de produzir o resultado, certo? Podemos pegar, por exemplo, vamos pegar como um exemplo, né, de dolo eventual, a situação, por exemplo, de dolo eventual, certo? O agente assumindo o risco, mesmo sabendo que há uma pessoa próxima, ele efetua o disparo, assumindo o risco de produzir o resultado. No caso, atingir, além da vítima pretendida, esta segunda vítima, certo? Aí, já no dolo direto, não, a gente realmente quer provocar o resultado diretamente. Justamente, se formos pegar este mesmo exemplo, né? Ele queria matar o desafeto e efetuou o disparo, atingiu o desafeto, mas acabou também atingindo uma pessoa que estava próxima, um terceiro, certo? Então, esse terceiro que foi atingido foi pelo dolo eventual, certo? Porque ele resultado, não queria, mas assumiu o risco. E quanto ao desafeto, ocorreu o dolo direto, certo? Já na culpa consciente é diferente. Né? Qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, pessoal? No dolo eventual, nós acabamos de ver, o agente assume o risco. Já na culpa consciente, não. O agente, por imprudência, negligência ou imperícia, sendo o resultado previsível, acredita sinceramente que ele não venha ocorrer, que ele consiga, com suas próprias habilidades, dar o resultado, certo? Ele acredita sinceramente que o resultado não vai ocorrer, certo? Nesse caso, nós temos a culpa consciente. O resultado é previsível, a gente prevê o resultado, mas ele acredita sinceramente que, em razão de suas habilidades, ele vai conseguir, de algum modo, evitar este resultado, certo? Então, nós temos aí a culpa consciente, né? A diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente. Lembrando que a culpa ela vai decorrer de basicamente três modalidades: a imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, o agente faz, né, a grosso modo falando, imprudência, o agente faz algo que não deveria fazer. Na negligência, o agente deixa de fazer o que deveria fazer. E na imperícia, é falta de preparo técnico, certo? Então, podemos mencionar aí, como exemplo, né, de uma situação, por exemplo, envolvendo culpa consciente, o próprio homicídio culposo do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Se vocês verificarem lá no artigo 302, se eu não me engano, do Código de Trânsito, vocês vão verificar o homicídio culposo na direção de veículo automotor, certo? Então, ali nós temos uma hipótese, por exemplo, de homicídio culposo, certo? O agente, por imprudência ou por negligência, acaba
no caso, por imprudência mesmo, acaba provocando a morte de uma pessoa, certo? Então, essa é a principal diferenciação entre dolo direto, eventual, dolo direto e dolo eventual e culpa consciente. Está previsto lá no artigo 18 do Código Penal. Nós temos aqui também, pessoal, para falar um pouquinho sobre o que seria o caminho do crime, certo? O intercrimes, pessoal, ele se desdobra basicamente em 4 etapas. Nós temos a cogitação, os atos preparatórios, a execução e a consumação. A cogitação e os atos preparatórios, a cogitação e os atos preparatórios não são puníveis, certo? Não são punidos, certo? E a cogitação, ela ainda faz parte ali da fase interna, ou seja, é aquele planejamento em si que tem em relação, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um agente que pretende matar alguém. Então, ele cogita. Inicialmente, ele pensa, planeja, certo? Aí, ele vai para uma próxima etapa, os atos preparatórios. Ele vai lá adquirir a arma, certo? Conseguir a arma para efetuar o disparo contra a vítima, certo? Então, ele adquire a arma. Este ato de adquirir a arma pode ser considerado um ato preparatório do crime de homicídio, certo? E também não é punido, certo? O ato preparatório em si, o crime de homicídio, não é punido, certo? A não ser que seja uma questão envolvendo porte ilegal ou arma proibida, alguma questão assim, né? Aí ele vai ser punido sim, mas pelo crime de uma forma autônoma, né? De uma forma independente. Mas pelo homicídio em si constitui um ato preparatório e não será punido, certo? Este ato preparatório, assim como a cogitação. Então, no caso, se trataria, né, de um fato atípico, tanto na cogitação quanto nos atos preparatórios. Aí, quando adentramos a execução, né, um pouco de crime, nesse caminho do crime, adentra aos atos executórios, a execução, aí nós já estamos começando aqui a poder cogitar a possibilidade até de uma tentativa, certo? O crime ainda não se consumou, né, que seria o ato seguinte, certo? Mas já se iniciam ali os atos executórios. A partir desse momento, a gente já pode ser punido, eventualmente por uma tentativa ou por um determinado crime, né? Por exemplo, uma lesão corporal. Depende de cada circunstância, certo? Mas nós estamos falando, então, aqui dos atos executórios. Lembrando que, a partir dos atos preparatórios, nós já estamos falando de uma fase externa, certo? Cogitação é uma fase interna, tá ali dentro da cabeça do indivíduo. Certo? Já a partir dos atos preparatórios, nós já estamos na fase externa, na externalização do crime, certo? Da prática do crime. A partir da execução, já é possível falar em punição do agente. Nós temos a consumação. O crime se consuma. Neste momento, o agente atinge o resultado pretendido. Então, basicamente isso, intercrimes. Aí nós temos aqui também, pessoal, para falar a tentativa. A tentativa que está prevista lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Aqui. Artigo 14, aqui. Aqui. Vamos lá. Eu acho que isso está aqui mesmo, no artigo 14, inciso 2º. Isso. Tentado quando, aqui, ó, disse o crime. Primeiramente, crime consumado, como nós vimos, né? Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Que elementos? Todos os elementos do tipo penal, certo? Então, matar alguém, né? Acaba atingindo a consumação, acaba conseguindo efetivamente matar alguém, certo? E tentativa, que é o nosso ponto principal aqui de estudo no momento, né? Tentado, quando iniciada a execução, olha lá o intercrimes. Quando iniciada já a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Né? E aqui no parágrafo único, vejam bem, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Ou seja, a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Certo, pessoal? A tentativa é uma causa de diminuição de pena de 1 a 2/3. Vejam bem, então na tentativa nós temos basicamente ela desmembrada em 3 pontos principais. O dolo da consumação, ou seja, a gente tem a intenção
de praticar aquele crime de forma dolosa, né? E ele dá a execução do crime, né? Por isso que nós vimos até o intercrimes antes, porque daí fica mais fácil a compreensão a própria tentativa, né? Então a gente tem o dolo da consumação e inicia a execução do crime. Só que o crime acaba não se consumando, ou seja, nós temos aqui uma interrupção, né? No intercrimes, passa pela cogitação, atos preparatórios, atos executórios, e por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se atinge a consumação, certo? Então, nós podemos aqui mencionar como um exemplo, imagine que o agente praticar um furto, por exemplo, né? Ele pretende praticar o furto, certo? Então ele vai até a casa de uma pessoa, furtivamente adentra essa casa, né? Invade o domicílio, viola o domicílio e pretende subtrair coisa alheia móvel. Mas por circunstâncias alheias à vontade dele, né? Ele não esperando que houvesse alguém dentro desta casa, ele se surpreende e verifica que tem, certo? Essa pessoa percebe, né, que o agente está ali tentando subtrair, né, algum bem de propriedade dela, e esse agente acaba não conseguindo efetuar, acaba não conseguindo consumar esse crime de furto, certo? Previsto no artigo 155. Então, nesse caso, nós temos aí a tentativa do crime de furto, certo? Então, é um exemplo de tentativa. Então, e qual será a consequência nesse caso? Diminuição da pena de 1/3 a 2/3, certo, pessoal? E daí é importante que nós possamos diferenciar aqui a tentativa da desistência voluntária e arrependimento eficaz. A tentativa, como nós vimos, a consumação não é alcançada por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, algo externo acaba impedindo que o crime acabe se consumando, certo? Já na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, não. Na desistência voluntária e arrependimento eficaz, diferentemente da tentativa, tanto em uma quanto em outra, né, tanto na desistência quanto no arrependimento, o crime não se consuma por uma vontade própria do agente. Ou seja, não há aqui uma circunstância alheia que impede a consumação. A própria vontade do agente impede a consumação do delito. Então, o crime não chega a se consumar, mas por vontade própria do agente. Essa é a principal diferença, certo? Não há que se falar aqui em tentativa nesse caso, certo? Porque, como consequência, né, neste caso, o agente só vai responder pelos atos já praticados. Ou seja, vamos pegar aqui por voluntária. O agente ele desiste de prosseguir na execução do delito, certo? Ele interrompe os atos executórios. Por exemplo, ele está com uma arma com 5 balas, ele efetua um disparo e ele interrompe a execução neste momento, certo? Tinha a intenção de matar, mas interrompe, mesmo tendo a possibilidade de continuar prosseguindo na execução, ele a interrompe. Nesse caso, nós temos aqui um exemplo clássico de desistência voluntária. Já no caso do arrependimento, a gente esgota os meios executórios. Então, ele tinha lá 5 balas, né, no revólver, no caso, ele efetua os 5 disparos, certo? Esgota todos os meios executórios, certo? Mas daí ele adota uma postura ativa e ele impede que o resultado se produza. Então, após efetuar os 5 disparos, após esgotar todos os meios executórios que ele tinha a seu alcance, ele adota uma postura ativa e leva a vítima, por exemplo, até o hospital. Nesse caso, nós temos um exemplo clássico de arrependimento eficaz. E tanto quanto o arrependimento eficaz estão previstos lá no artigo 15 do Código Penal. E observem bem, novamente, tanto em uma quanto em outra, nós temos aqui a não consumação por vontade própria do agente. A diferença é que na desistência voluntária, o agente desiste de prosseguir na execução, enquanto no arrependimento eficaz, o agente esgota os meios executórios e adota uma postura ativa posteriormente, certo? E aqui temos os requisitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que são bastante importantes. A voluntariedade, certo? Característica tanto e a eficácia. Sim, nós podemos imaginar aqui, arrependimento eficaz, então a eficácia, no caso, é um requisito apenas do arrependimento eficaz. Não,
Em ambas, a desistência ou o arrependimento devem ser eficazes, certo? Como assim eficazes? Por exemplo, no arrependimento eficaz, imaginem, o agente esgotou os meios executórios, adotou uma postura ativa e levou a vítima até o hospital. Nesse caso, se a vítima sobreviver, ok, arrependimento eficaz. Nesse caso, a gente só vai responder pelos atos. No caso, ele vai responder por lesão corporal. Se ele tinha intenção de matar e tomou essa postura ativa e a vítima veio a sobreviver, ele vai responder por lesão corporal, lá no artigo 129. Aí vai depender, né, se é lesão corporal leve, grave ou gravíssima, mas ele vai responder por lesão corporal, certo? Agora, imaginem que a vítima não venha, a vítima acabe falecendo mesmo, certo? Então, nesse caso, o arrependimento não foi eficaz. Nesse caso, não houve aqui a eficácia do arrependimento. Logo, como o crime acabou se consumando, né, neste caso, a gente vai responder pelo crime de homicídio, certo? A mesma ideia para a desistência voluntária. A gente desiste de prosseguir na execução, interrompe a execução. Mas se a vítima vem a falecer, ele vai responder pelos atos já praticados, logo vai responder pelo homicídio. Mas se a vítima acabar sobrevivendo em razão desta interrupção na execução, neste caso a gente só vai responder pelos atos já praticados, seja lesão corporal, certo? Leve, grave ou gravíssima, dependendo de cada caso, certo? Então, vejam, a voluntariedade e a eficácia são características da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. E a consequência é que o agente só responde pelos atos já praticados. E, por fim, aqui, do nosso conteúdo de hoje, pessoal, nós temos o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele ocorre após a consumação. Ou seja, o agente, ele repara o dano ou restitui a coisa após a consumação. Vamos recapitular aqui, ó. Na tentativa, o crime não vem se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na desistência voluntária, o agente desiste de prosseguir na execução, ele interrompe a execução, mesmo tendo meios ainda de prosseguir na execução, ele a interrompe. No arrependimento eficaz, o agente esgota os meios executórios, mas adota uma postura ativa para impedir que o resultado se produza. E no arrependimento posterior, a consumação ocorre. Ou seja, após a consumação do crime, o agente busca reparar o dano ou restituir a coisa. Vejam que é bem diferente um instituto de existência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior são bem diferentes, certo? No arrependimento posterior, que está previsto lá no artigo 16 do nosso Código Penal, está previsto assim, vou compartilhar aqui com vocês o Código Penal. Aqui. Aqui. Então, vejam bem. Lá no artigo 16, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3, que nós temos aqui o Instituto do Arrependimento Posterior. Então, vejam, neste caso, a consumação ocorre. Temos aqui o iter crimes de uma forma completa. Temos a cogitação, os atos preparatórios, a execução e a consumação do delito, certo? Todo o caminho do crime aqui percorrido, certo? Até a consumação. Porém, após essa consumação, a gente acaba reparando o dano, restituindo a coisa. E quais são os requisitos para reconhecimento do arrependimento posterior? O crime praticado, ele deve ser sem violência ou grave ameaça à pessoa. Por quê? Porque nós temos a previsão, pessoal, de uma atenuante genérica prevista no artigo 65 do Código Penal, acho que inclusive daqui a pouco dá para mostrar aqui para vocês, e ela, basicamente, ela também será aplicada após a consumação, quando o agente reparar o dano ou restituir a coisa. Porém, a diferença é que no caso da atenuante genérica, o crime praticado, para aplicação da atenuante genérica, pode ser com violência ou grave ameaça, por exemplo, um crime de roubo, certo? Mas aqui no arrependimento posterior, não. Aqui no arrependimento posterior, o crime praticado deve ser sem violência ou grave ameaça. Por exemplo, um crime de furto, certo? Não tem violência ou grave ameaça. Vale ressaltar que quando se fala em violência ou grave ameaça, não só aqui para o arrependimento posterior, mas para o direito penal como um todo, se refere à violência ou grave ameaça contra a pessoa, certo? Nunca contra o objeto. Então, se o agente, por exemplo,
ele rompe um obstáculo para praticar o furto. Então ele destrói, né, o objeto, que é ali o obstáculo, para poder praticar o furto. Nesse caso, houve violência contra a pessoa, certo? Então, é aplicável o arrependimento posterior, certo? Então, é um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Um furto, um estelionato, certo? São hipóteses em que pode-se cogitar a possibilidade do arrependimento posterior, certo? Então, crime praticado sem violência ou grave ameaça, primeiro requisito, até o recebimento da denúncia. Este também é um ponto importante, porque se a reparação do dano ou a restituição da coisa ocorrer após o recebimento da denúncia, neste caso podemos ter aqui a aplicação da atenuante genérica, que já mencionamos. Mas, se essa reparação do dano ocorrer até o recebimento da denúncia, nós teremos a aplicação do arrependimento posterior. Como assim até o recebimento da denúncia? No processo penal, nós temos lá, dentre as etapas do procedimento comum, por exemplo, né, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e, posteriormente, o juiz recebe essa denúncia, certo? Recebe essa denúncia. Então, neste caso, até este momento processual, é possível o arrependimento posterior. Agora, a partir do momento em que o juiz recebeu a denúncia, aí já não será mais possível a aplicação do arrependimento posterior. Será possível a aplicação da atenuante genérica, mas não do arrependimento posterior. Certo, pessoal? Então, assim, nós temos esses dois requisitos do crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, até o recebimento da denúncia, a reparação do dano ou restituição da coisa de forma voluntária. Vejam bem, sempre aqui deve se tratar de uma reparação voluntária, da própria vontade do agente. E, preferencialmente, né, esse arrependimento posterior, essa reparação ou restituição, deve ser de forma integral, essa é a regra. Porém, temos aqui uma observação, que a reparação ou restituição pode ser parcial desde que com a concordância da vítima. Ou seja, se for ali uma reparação integral, se for uma restituição integral, independe de concordância da vítima, certo? Terá direito a este benefício, a este instituto, né, do arrependimento posterior. Mas se a reparação ou restituição for parcial, aí dependerá da concordância da vítima, certo? Da concordância do ofendido. E qual a consequência? A consequência é basicamente a mesma da tentativa, uma causa de diminuição de pena de 1/3 ou 2/3. O que muda aqui no caso é o fundamento legal, certo? Então, posso até aqui colocar aqui. Nossa, pessoal, acho que não estava aparecendo o slide. Aqui. Acho que não estava aparecendo o slide, mas espera aí, deixa eu colocar aqui, dá para a gente fazer um breve apontamento aqui sobre o que foi falado. Então, mas ali, a partir do artigo também, dava para pegar todas essas ideias, né? Tudo foi basicamente extraído, tudo é extraído do próprio artigo, mas a visão do que está escrito lá no artigo, né? O arrependimento posterior, após a consumação, a gente repara o dano, restitui a coisa. Nós temos esses 3 requisitos, basicamente: o crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, até o recebimento da denúncia, a reparação do dano ou restituição da coisa de forma voluntária. A reparação ou restituição, em regra, é integral, mas ela pode ser parcial desde que com a concordância da vítima. Também essa reparação ou restituição deve ser de forma pessoal, certo, pessoal? Essa é a regra. Qual a consequência? A consequência do arrependimento posterior é uma causa de diminuição da pena de 1/3. Tudo isso está previsto lá no artigo 16 do Código Penal, certo? E aqui nós temos agora, pessoal, uma questão para nós resolvermos aqui, uma questão sobre... Bom, não vou dar spoiler aqui, então vamos ler aqui de novo, né? Vamos lá. Mega revisão, vamos lá. Questão, hoje a questão que eu separei aqui para vocês é a seguinte, ó, uma questão da OAB do ano de 2023. Vamos ver aqui. Paulo estava desempregado, precisando de dinheiro, quando dentro do metrô avistou uma mulher com a bolsa entreaberta e a carteira à mostra. Pegar a carteira sem que ninguém visse. Durante a empreitada criminosa, Paulo inseriu a mão na bolsa da mulher e segurou a carteira.
Porém, com crise de consciência, Paulo decidiu, por livre e espontânea vontade, não prosseguir na empreitada criminosa. Diante dos fatos narrados, é correto afirmar que Paulo deve ser beneficiado pelo Instituto do... Então, pessoal, o que nós temos aqui? Arrependimento posterior, desistência voluntária, tentativa ou arrependimento eficaz? Veja, Paulo decidiu pegar a ninguém visse. Nesse momento que nós temos aqui, no intercrimes, no contexto de intercrimes, a cogitação. Durante a empreitada criminosa, ou seja, ele já ali nos atos executórios, Paulo inseriu a mão na bolsa da mulher e segurou a carteira, certo? Já deu início aos atos executórios. Porém, com crise de consciência, Paulo decidiu por livre e espontânea vontade, ou seja, voluntariedade, não prosseguir na empreitada criminosa. E foi eficaz? Foi eficaz, nós já sabemos. Teve eficácia? Sim, teve voluntariedade e eficácia, ou seja, cumpriu os requisitos do quê? Da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Obviamente, nós vamos reparar aqui que não se trata de ter... Não teve nenhuma circunstância alheia que impediu a consumação, certo? Se a mulher tivesse reparado, no caso, ou se alguém tivesse visto e impedido a prática desse crime, daí nós poderíamos falar em tentativa, né? Pois teria aqui tido uma circunstância alheia à vontade do agente impedindo a consumação, mas não foi o caso. Ele, por livre e espontânea vontade, não prosseguiu na empreitada criminosa, no crime, certo? Arrependimento posterior. Não há aqui que se falar em arrependimento posterior, pois o crime nem chegou a se consumar, certo? Se tivesse ocorrido a consumação, se Paulo tivesse de fato pegado a carteira, ou seja, invertido, né, a posse, pois essa é a principal requisito para a consumação do crime de furto, é a inversão da posse, assim como no roubo, né? O principal requisito é a inversão da posse, no caso, independentemente de ser manso ou pacífico, basta inverter a posse que já efetua, já se consuma o crime de furto. Neste caso, após a consumação, aí sim nós poderíamos cogitar a possibilidade de uma reparação, restituição da coisa, certo? Pois Paulo poderia voltar atrás e devolver a carteira, ou então reparar o dano, né? Então, neste caso, nós poderíamos sim cogitar a hipótese de arrependimento posterior, mas não foi o caso. Inclusive, nessa hipótese, como se trataria de um crime de furto, né? Não teria violência ou grave ameaça, seria completamente possível, mas não é o caso, certo? Paulo desistiu de prosseguir, ele interrompeu a execução do crime. Então, nesse caso, nós já descartamos aqui a letra A, descartamos a letra C, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Daí nós precisamos, né, fazer uma pequena diferenciação entre as duas. Lembrar aqui que a desistência voluntária, o agente desiste de prosseguir, interrompe os atos executórios. Ou seja, ele ainda tem meios, ainda tem formas de continuar ali a praticar aquele crime, mas ele desiste, ele interrompe a execução mesmo podendo continuar. Ele pode continuar, mas ele desiste. No arrependimento eficaz, não, ele esgota os meios executórios, acaba executórios, mas ele adota uma postura ativa. Nesse caso, ele esgotou todos os meios executórios, pessoal? Ele não esgotou todos os meios executórios, ele poderia continuar, mas ele desistiu de prosseguir. Então, nós temos aqui desistência voluntária, alternativa B, certo? Então, vejam, diante dos fatos narrados, é correto afirmar que Paulo deve ser beneficiado pelo Instituto da Desistência Voluntária, alternativa B. Então, vejam lá, alternativa B, isso mesmo. Então, aqui, ó, alternativa B está correta, pois Paulo desistiu de prosseguir na execução do crime conforme o artigo 15 do Código Penal, na primeira parte do artigo 15, uma vez que após inserir a segurar a carteira, decidiu por livre e espontânea vontade não prosseguir na empreitada criminosa, interrompendo os atos executórios de forma voluntária. Então, que como vimos, né, neste caso foi de forma voluntária, foi eficaz, nós temos aqui o Instituto da Desistência Voluntária. E é basicamente o que nós tínhamos para tratar hoje, pessoal. Nós vimos aqui, então, crime... Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, nós vimos hoje crime doloso e crime culposo, certo? Dolo direto, dolo eventual, culpa consciente, imprudência, negligência e imperícia. Nós vimos o caminho do crime, o iter criminis, lá da cogitação, certo? Então,
tanto a cogitação quanto os atos preparatórios não são punidos. Depois nós temos os atos executórios e a consumação, o intercrimes. Vimos também a tentativa, causa de diminuição da pena, de 1/3 a 2/3. Vimos a desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente só responderá pelos atos já praticados. Vimos o arrependimento posterior, que também é uma causa de diminuição da pena, de 1/3 a 2/3. E resolvemos aqui a nossa questão, que se tratava de desistência voluntária. Essa questão, posteriormente, vai ser publicada lá para que vocês possam analisar ela com mais calma. E também esse material será disponibilizado, assim como os demais materiais de todas as lives foram disponibilizados, esse também será disponibilizado lá no grupo, tá, pessoal? Nos terceiros anos. Então, é isso. Encerramos aqui mais uma live. Eu agradeço a todos que assistiram a esta live pelo YouTube. E concluímos mais este evento, mais esta live da nossa monitoria de Direito Penal. Um forte abraço a todos. Tenham um excelente final de semana. Tchau, tchau.